Você quer saber como é fazer física na USP? Então fica aí e confere esse vídeo. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Uma das coisas que as pessoas se perguntam é: poxa, passei na USP, ou poxa, quero prestar USP, e aí? Mas eu moro em outro estado, como é que eu vou fazer? Um dos jeitos que você pode dar, e que a maioria das pessoas acaba fazendo isso, é tentando uma vaga no CRUSP. O que é o CRUSP? O CRUSP é um lugar onde as pessoas conseguem moradia sem pagar absolutamente nada. Para isso, são dois requisitos. Uma, você tem que morar longe, para você ganhar alguns pontos, e além de morar longe, e mostrar suas finanças. Se você não é tão bem financeiramente, sua família não tem tanto poder financeiro, é mais fácil de você conseguir uma vaga no CRUSP. Com isso você consegue morar praticamente dentro da universidade. Outra maneira que você pode conseguir, se você mora um pouco mais perto e tem condições financeiras até acessíveis, é morar em uma kitnet ou em uma república, que os preços variam entre R$600 a R$1.200. Quanto maior o preço, claro, melhor a qualidade do lugar que você vai morar. No caso de quem fica em uma kitnet ou em uma república, acaba sendo perto da USP, só que aos seus arredores. Por causa disso, você tem que acabar pegando um ônibus, só que você não paga nada por esse ônibus, porque você ganha um cartão diretamente da USP, que você tem acesso, né, a todos os ônibus que passam por dentro da USP. E por ela ser muito grande, você tem que pegar um ônibus até o instituto que você vai cursar. Por exemplo, o IF, que é o Instituto de Física, o IME, Instituto de Matemática, e assim vai. Por esse motivo, não tem desculpa por falar que eu moro muito longe, ou não sei se tem como eu estudar. Sempre dá pra dar um jeito, porque as pessoas que moram longe acaba sendo muito fácil conseguir uma vaga no CRUSP, e oportunidades acabam não faltando para quem quer estudar na USP. Agora, focando mais no nível do curso, que é a física em si, quando a gente acaba entrando, a gente presta um vestibular, a gente vai falar mais sobre isso depois. Então o principal é a adaptação a coisas novas, porque geralmente as pessoas que entram não estão acostumadas com cálculo, ou viram pouco, superficialmente, um pouco de derivadas, integrais. Porém lá dentro a história é outra, o nível do curso é bem alto. Mesmo lá dentro você tendo a opção, por exemplo, de escolher matérias em níveis diferentes. Um exemplo disso é Física 1, que a gente teve no primeiro ano. Você tem duas opções, escolher entre Scale Up e Física Especial. Uma delas é uma física, por mais que complexa, uma física que você vai aprendendo as coisas gradualmente, com a ajuda de computadores. E na outra, a Física Especial, é uma coisa um pouco mais pesada. E na primeira semana de curso já é passado diversas coisas de derivada, integral, livros em inglês para você ler e conseguir se adiantar. Então, por mais que você entre logo no começo do curso, você tem a opção de um nível mais difícil e um nível um pouco mais fácil. Isso não acontece em todas as matérias. Além disso, você pode escolher seus professores, porém não no primeiro semestre. Quando você entra, você já tem a grade feita e formada, e você tem que seguir essa grade pelo menos nos primeiros 6 meses. Após isso, que você passar nas matérias dos primeiros 6 meses, você pode escolher o horário que você quiser, com o professor que você quiser. Claro, os professores que estiverem disponíveis. E com isso, conversando com os outros colegas de anos superiores, você consegue saber como o professor se é muito complicado, qual é o jeito dele de cobrar a matéria, e assim vai. Como eu disse anteriormente, você pode escolher a matéria e o horário que você quer fazer. Mas não é só isso. Para quem prestou já o vestibular ou vai prestar, tem que saber que você pode escolher, depois que você passa, entre diurno e noturno. Na verdade, você escolhe até antes. Mas não tem problema se você passar no noturno ou se você passar no diurno e quiser mudar depois. E necessariamente você pode mudar formalmente o período do curso, porém isso não é necessário, porque lá dentro você tem a oportunidade de estudar durante a noite, só que escolher as matérias de manhã, escolher algumas matérias de manhã, outras de noite, outras de tarde, é você quem cria a sua própria grade horária. Isso é uma coisa muito boa, porque até para quem trabalha e tem outros afazeres, isso acaba não atrapalhando o seu andamento do curso, porque você tem a sua própria
oportunidade, opção de fazer as coisas que você deseja. Existem alguns pré-requisitos para você conseguir acompanhar o curso. Claro que não é obrigatório você ter isso, mas isso vai te ajudar muito. Por exemplo, uma base forte em matemática e física é quase que primordial para você não sentir tanta dificuldade. Claro que o vestibular já vai ter te ajudado muito nisso, porém, quanto mais você souber, mais isso vai te ajudar. E o inglês também, né? Diversas pessoas que acabam entrando não tendo uma base muito forte em inglês e acaba ficando um pouco complicado, porque muitos dos livros que os próprios professores indicam pra gente, eles são em inglês. E muitos materiais, né, a gente encontra na internet de aulas mais complicadas em física, por exemplo, os cursos do MIT são em inglês. E o futuro, né, da física, quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, praticamente o trabalho é todo em inglês. Uma das coisas que você precisa saber também é como funciona lá dentro. Porém, porque a física é gigantesca e não só, né, o instituto inteiro, toda a USP de São Paulo é muito grande. Ou seja, em volta ali do Instituto de Física, que é onde nós estudamos, tem o Instituto de Matemática, que é o IME, tem o IAG, né, o Instituto de Ciências Atmosféricas, tem diversos outros institutos que ficam em volta. E ainda dentro do IF, que é o Instituto de Física, temos diversas bibliotecas, uma biblioteca, na verdade, que é muito grande. Cada instituto tem a sua própria biblioteca, com livros, por exemplo, o Instituto de Matemática tem diversos livros de matemática mais aprofundados. Você acha quase qualquer livro de matemática ali. O Instituto de Física é a mesma coisa. Então fica fácil você se locomover pelos institutos, porque eles são muito próximos uns dos outros e você consegue o que você precisa ali. Também tem 2 salas de estudo bem gigantescas, onde você consegue se encontrar com seus colegas, um trabalho que você precisa fazer, ou estudar em grupo, salas fechadas lá dentro com uma excelente qualidade. A sala de estudos é um lugar bem quieto, bem calmo, o pessoal geralmente não, o pessoal fica lá realmente só para estudar. E outro lugar que é primordial é a ProAlunos, onde existem diversos computadores que os alunos que não têm ou acabam preferindo fazer as coisas por lá, você consegue imprimir diversas folhas, usar os computadores para pesquisa e para as outras diversas coisas, isso sem pagar absolutamente nada. Então, desde a biblioteca, você pode pegar livros, você tem determinado tempo para devolver, desde a ProAlunos e outras coisas, você tem tudo lá na sua mão e disponível para você, com total acesso, sem precisar pagar absolutamente nada. Outra coisa é o bandejão, que você tem que pagar, né, um valor de R$2 quando você vai comer lá. E tem realmente de tudo, desde sobremesa, suco, e você come à vontade, né, o quanto você quiser. Além disso, o Instituto de Física conta com 6 departamentos. O Departamento de Física Aplicada, Física de Materiais e Mecânica, Física Experimental, Física Matemática, Física Geral e Física Nuclear. Ou seja, o Instituto de Física é gigantesco e tem diversas opções para qualquer um dos assuntos que você se interessar e quiser trabalhar no futuro, sendo com uma iniciação científica durante a graduação ou depois, né, fazendo um mestrado ou doutorado. Se esse vídeo está contribuindo com você de alguma maneira, te dando algum conhecimento, então dá o like, compartilha para até conhecimento de outros colegas, outros amigos que você acha que pode ajudar. Agora um pouco sobre os professores dentro da USP. Para ser um professor da USP, no caso, para dar aula para o bacharelado, a maioria dos professores tem no mínimo um doutorado e geralmente pós-doutorado, ou seja, são professores muito experientes. Eles são experientes, porém eles fazem pesquisa, o trabalho deles é com pesquisa, eles fazem diversos tipos de pesquisa em áreas distintas da física. Isso por um lado é bom e por outro lado é ruim. Por exemplo, eles têm muito pouca didática em sua maioria, ou seja, você tem que correr atrás muitas vezes da matéria. É uma coisa boa por um lado, né, para quem está acostumado a estudar sozinho, a procurar em livros, e por outro lado é ruim, você pode tirar dúvidas tudo com eles, mas não é uma coisa como para quem está acostumado, não sei, com um cursinho. No meu caso, como eu estudei sozinho, não teve problema. E no caso de outros amigos também. Mas quem acostumou a estudar em cursinho, geralmente com as coisas um pouco mais mastigadas, com professores excelentes, didáticos, é uma coisa bem diferente, porque o foco deles é pesquisa. Eles dão aula, não sei, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, poucas aulas, e focam na pesquisa deles. Então esse é um lado um pouco ruim. Mas, como eu disse, tem um lado bom disso também. Existem professores com uma didática um pouco melhor, que não fazem tanta pesquisa, mas isso é um caso raro, é uma exceção. E é isso. Além disso, o nível dos professores é excelente, todos eles fazem pesquisas importantes,
tem reconhecimento internacional e é algo bem incrível na física que você pode acabar conhecendo. Você acaba conhecendo professores que já têm uma bagagem cultural gigantesca. Por exemplo, dos professores do nosso primeiro ano, eu acho que provavelmente um professor só era, dois professores eram brasileiros, o resto a gente teve aulas com professores da Itália, Peru e diversos outros países, então é uma coisa que acaba agregando muito, tanto culturalmente, tanto como nos próprios estudos. Além disso, esses professores, por exemplo, geralmente são os melhores no que eles fazem, no sentido de eles estão num campo muito importante da sua área, são pesquisadores reconhecidos em todo o mundo. E vira e mexe, esses professores acabam, depois de dar aula para você, em pouco tempo, até durante a semana, eles acabam fazendo viagem para o exterior para dar palestras e coisas assim, e colaborar com outros grupos em física. É uma coisa bem legal de se ver, porque você percebe que os professores que vão estar lá para você no futuro, para você fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, realmente são os melhores da área e tem uma bagagem muito grande. Uma coisa complicada é que existem alguns professores que não são muito amigáveis de vez em quando. Por exemplo, tem matérias como Cálculo 3 e alguns professores, por exemplo, do Instituto de Matemática, não só do Instituto de Matemática, como do Instituto de Física, que acabam, assim, por que do Instituto de Matemática, né? Se você está no Instituto de Física, vamos explicar. Porque você, quando você faz Física, bacharelado em Física, você tem aulas também com professores da Matemática. Por exemplo, quando você faz Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3 e outras matérias, os professores do IME, do Instituto de Matemática, acabam dando aula para você também. E nesse quesito, às vezes existem matérias com 30 alunos que vão fazer Cálculo 3, por exemplo, e pega algum professor bem carrasco, bem carrancudo. São 4 professores que são chamados, por exemplo, de 4 Cavaleiros do Apocalipse. 4, né? Cavaleiros do Apocalipse. E nesse sentido, aconteceu já diversas vezes de 25 pessoas dentro de uma turma e as 25 reprovaram. Com certeza eu acho que não é por falta de estudo, porque se a pessoa estudou bastante, entrou na USP nesse sentido, e dos 25 é impossível que nenhum dos 25 tenha estudado nada, né? E para os 25 reprovarem ou mais, né? Isso acaba acontecendo. Então existem professores que acabam pegando bem pesado para nenhum aluno passar. Ou seja, de um modo, por um lado é ruim, mas pelo outro lado você vai acabar se esforçando ao seu limite, ao seu máximo, e vai acabar aprendendo muito mais do que era para você aprender em qualquer outro curso. Outra dica muito importante que a gente pode dar para vocês é uma coisa engraçada, socialize. Por exemplo, muitas pessoas acabam passando em física, no bacharelado em física, e não conhecem ninguém que esteja lá dentro. Então a pessoa entra, acaba fazendo o curso por ela mesma, não arranja muitas amizades. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Não no próprio sentido assim da amizade, claro que é uma coisa boa. Porém é um curso muito complicado, então quando você acaba fazendo amigos lá dentro, você percebe que existem outros seres humanos incríveis lá, tanto no potencial de conhecimento, né, quanto para te ajudar quando você tiver alguma dúvida, dificuldades nas matérias e até, claro, para conhecer a própria USP e se divertir lá dentro. Então é uma coisa pelo menos que me ajudou bastante. Os amigos que eu tenho acabam me ajudando, tirando dúvidas nas matérias e coisas do tipo. E sem dúvida, são pessoas muito distintas, né, de vários lugares do Brasil que passaram no vestibular, que estão lá dentro, fazendo bacharelado em física ou outros cursos. Então são pessoas com conhecimentos diferentes do que você tem. Então se você souber utilizar isso a seu favor, você vai perceber que vai agregar muito para você e você vai ver que você sabe muito pouco comparado com as inúmeras pessoas que estão lá dentro e podem agregar muito para você. E além disso, né, existe um mito na física. Um mito assim, as pessoas de fora veem nomes como Albert Einstein, Newton, e porque são muito conhecidos e pensam que eles fizeram as coisas totalmente sozinhos. Porém tem uma frase, né, do Newton, me apoiei no ombro de gigantes. Se olhei, se enxerguei mais longe é porque me apoiei no ombro de gigantes. Na física acontece muito isso, da colaboração científica. É muito difícil alguma descoberta hoje acontecer sozinho. Então, quando as pessoas se juntam, as pessoas se juntam muito na física, isso é muito comum, essa interação para você conseguir a evolução da pesquisa, a evolução das coisas que você está aprendendo e tudo mais. Se você não deu like nesse vídeo ainda e tá aqui até agora, por favor, dê um like nesse vídeo, provavelmente ele deve ter te ajudado. Se inscreva no canal e obrigado e até a próxima!
A primeira coisa importante que você precisa saber para quem estuda na USP ou para quem vai estudar, para quem essa pessoa estuda na USP, ela já sabe, né, pô? Coisa que você precisa saber também é como funciona. Se esse vídeo está contribuindo para você de alguma forma e você sabe que pode ajudar algum amigo seu, dá um like no vídeo, compartilha, faz um comentário, cheguei até o final. Só que não pode falar chegar até o final porque tá no meio do vídeo, né?